Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você olha para estes desenhos aqui, você consegue dizer que a pessoa que desenhou tem um dom? E se eu te mostrar esta arte aqui? Você consegue dizer que a pessoa que desenhou esta arte aqui tem um dom? Cara, primeiramente eu vim fazer esse vídeo para as pessoas que sonham em ser artistas e que até se aventuram fazendo ali uma arte ou outra, mas que são muito impactados com essa ideia maluca que a sociedade criou, que arte é um dom. E eu queria dizer que não. Fazer arte não é um dom. Qualquer uma que seja, desenho, pintura, escultura, tocar um instrumento, qualquer uma, fazer arte é uma habilidade que você aperfeiçoa com prática. Então, se você não é artista e quer continuar acreditando nessa ideia de que arte é um dom, o recado que eu tenho para passar aqui não é para você. Porque eu não tô aqui para mudar a opinião de ninguém, isso é muito cansativo. Eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência e eu espero que isso possa ajudar, nem que seja uma pessoa sequer, que sonha em trabalhar com arte e que tem medo por conta de todos esses estigmas que a sociedade criou em cima do trabalho artístico. Pronto, dito isto, a história que eu quero contar pra vocês não é exatamente sobre desenho e pintura. A gente vai chegar lá no desenho e na pintura, mas a história que eu vou contar pra vocês no vídeo é de quando eu tinha 13 anos e sonhava em ser guitarrista de uma banda de rock. E aí eu ganhei um violão e comecei a fazer aulas. Quando eu tava, eu acho que no meu primeiro mês de aula, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha começado a praticar. Teve uma pessoa que me disse um negócio que mexeu um pouco comigo, que foi o seguinte. Olha, esta galera do rock já nasceu com esse dom. Já pegava assim o instrumento e começava a tocar logo de cara. Se fosse pra tu tocar, tu já tava tocando igual Jimi Hendrix. Gente, isso na época me deixou um pouco mal, mas hoje, quando eu lembro, eu penso, mano, que absurdo! Nem o Jimi Hendrix tocava igual ao Jimi Hendrix quando ele só tinha um mês de prática. Hoje em dia eu consigo ter esse pensamento. E com esse vídeo eu quero falar diretamente com você, pessoa que começou a praticar algum tipo de arte há pouco tempo e tá passando aí por esse início que é extremamente complicado, porque no início a gente ainda não aperfeiçoou nossa prática e somos muito bombardeados com essa ideia maluca de que a arte é um dom. Eu não tenho nenhuma biografia do Jimi Hendrix aqui. Eu falei o nome dele porque foi exatamente o nome que a pessoa falou pra mim na época, mas eu tenho esta biografia aqui. E eu quero ler um trecho que conta de quando George Harrison começou a aprender a tocar violão, só para deixar claro e evidente o que eu tô querendo dizer com arte não é o dom. George tentou aprender sozinho, diz a senhora Harrison, mas ele não estava progredindo muito. Eu nunca vou aprender isso, dizia ele. Eu respondia, você vai, filho, você vai, seja persistente. Ele treinava até seus dedos sangrarem. Você vai conseguir, filho, você vai, eu dizia pra ele. Ficava acordada até 2 ou 3 horas da manhã. Toda vez que ele dizia, nunca vou conseguir tocar, eu retrucava, você vai, filho. Bora pegar aqui rapidinho o significado da palavra dom? Peguei aqui do dicionário do Google. Substantivo masculino. Qualidade inata, natural.
aquilo que foi objeto de doação, donativo, presente, benefício, bênesse ou dádiva concedida pela natureza. Ou seja, presume-se que você já nasce com isso. Então, se você já nasce com isso, você já sabe, você não precisa fazer esforço nenhum para aprender. Já é uma dádiva na natureza, né? Como o significado da palavra fala. Gente, essa ideia de já nascer sabendo não existe em nenhuma outra profissão do planeta Terra. Em toda profissão, você precisa estudar por um determinado tempo, geralmente 5 anos, né, que é o período que a maioria das faculdades tem. E só passar desse período de muito estudo e de muita prática é que você começa a exercer ali a sua profissão. E não é diferente com a arte. Para você ficar boa, para você começar a dominar os fundamentos do desenho e da pintura, ou então para você começar a dominar um instrumento musical, você precisa praticar. E é só com o tempo de prática que você vai aperfeiçoar ali a habilidade que você está querendo desenvolver. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você olha para estes desenhos aqui, você consegue dizer que a pessoa que desenhou tem um dom? E se eu te mostrar esta arte aqui? Você consegue dizer que a pessoa que desenhou esta arte aqui tem um dom? Porque todas essas artes que eu mostrei agora foram feitas pela mesma pessoa, eu, em diferentes fases da minha vida. Esse Bart Simpsons aqui todo estranho, eu não sei exatamente quando foi que eu desenhei, porque eu não coloquei data, mas eu lembro que foi no comecinho de quando eu comecei a fazer aulas de desenho. E o outro exemplo que eu mostrei, eu fiz ano passado, no final do ano passado. Isso só prova, mais uma vez, que a arte é uma habilidade e que a gente aperfeiçoa com prática. Você já viu um bebê sair do útero da mãe com um pincel na mão já pintando? Tenho certeza que não. Agora, muito provavelmente você já deve ter visto crianças ali com seus 3 anos fazendo seus primeiros rabiscos, os famosos bonequinhos de palito, ou então aquelas arvorezinhas que colocavam bolinhas vermelhas pra fingir que era laranja, fingir que era maçã. Fingir que era maçã. Ah, mas existem crianças que desenham melhores que outras crianças. Certamente isso acontece. Assim como também existem crianças que são melhores em matemáticas do que outras, existem crianças que aprendem a ler primeiro do que outras. Quando a gente tá ali no final do Fundamental 1, existem crianças que são bem melhores em biologia e química do que outras. E isso não tem nada a ver com dom, porque como a gente já falou aqui, a ideia de dom é algo que é dado, é uma dádiva. Você não precisa desenvolver, você não precisa aprender. E isso a psicologia explica. No processo de desenvolvimento cognitivo, ou seja, se é desenvolvimento, não é dom. Você precisa aprender, você precisa desenvolver. Eu vou ler um trecho de um artigo que fala sobre a perspectiva das inteligências múltiplas, porque, amigas, nesse vídeo eu não tô tirando nada das vozes da minha cabeça. O trecho diz o seguinte: na perspectiva da teoria das inteligências múltiplas, todas as pessoas possuem várias inteligências, sendo que a diferença é o estímulo. Pega a visão. É o estímulo que é dado a cada indivíduo para que seja favorecido o desenvolvimento dessas inteligências. As inteligências são desenvolvidas em graus variados, dependendo dos estímulos que as pessoas recebem no seu percurso de vida. Os valores culturais,
vinculam-se às capacidades intelectuais na solução de problemas que decorrem dos objetivos e valores provenientes dos desafios encontrados em cada cultura. Gardner, 1999. E aí o artigo cita os diferentes tipos de inteligências, que são linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica, interpessoal e intrapessoal. Eu não vou explicar cada uma delas aqui, porque senão o vídeo não ia acabar nunca, mas eu vou disponibilizar o link do artigo na descrição desse vídeo para quem quiser ler e se aprofundar mais sobre o tema. Agora, voltando para o trecho que eu li. É dito que o desenvolvimento de uma ou mais inteligências depende diretamente do estímulo que é dado ao indivíduo. E o que isso significa? Significa que o contexto que você está inserido vai interferir diretamente naquilo que você aprende ou deixa de aprender. Vamos voltar lá para a história do George Harrison. Ele no começo tinha ali suas dificuldades que qualquer ser humano tem quando começa a aprender a tocar algum instrumento, e ele era bem pessimista em relação a isso, né? Ficava ali dizendo, eu nunca vou aprender, eu nunca vou aprender. E qual era o contexto que o Jorge estava inserido? O que era que tinha por trás do seu aprendizado? Era a mãe dele incentivando, dando o quê? Estímulo para que ele aprendesse a tocar violão. A mãe dele estava sempre ali falando, vai filho, você consegue, persista. Agora, bora mudar esse cenário? Bora pegar uma mãe que acha que aprender a tocar um instrumento musical é a maior perca de tempo do planeta Terra, que não dá futuro, que acha que é a maior burrice que o filho tá fazendo é inventar de aprender a tocar um instrumento, e que fica ali dizendo pro filho que ele tem que parar e que ele tem que estudar alguma coisa, e que ele tem que estudar as coisas da escola para entrar em uma faculdade e ter uma profissão convencional. Vocês não acham que a probabilidade dessa pessoa que está inserida nesse segundo contexto desistir de aprender logo no começo é infinitamente maior? Pois é, porque é. Eu fui uma dessas pessoas que desistiu. Por isso o título do vídeo, Pensar que arte é um dom, quase minha vida. Isso que eu escutei quando eu estava começando a aprender a tocar violão, infelizmente me perturbou mentalmente por muito tempo. E eu acho que eu duvidei muito mais de mim por conta de acreditar no começo, né? Eu acreditava que talvez fosse isso mesmo, que fazer arte é um dom. E quando eu tava ali no meu último ano de ensino médio, eu tava super desiludida com essa ideia de seguir carreira artística, tanto com pintura e desenho como com música. Eu sempre gostei muito de todo tipo de arte, mas pintura e música eu coloco ali no ranking, na parte de cima do ranking das minhas preferidas. E aí, nesse período, eu desisti e comecei a cogitar fazer faculdade de psicologia. Que não foi uma escolha consciente. Eu basicamente escolhi psicologia porque minha mãe ficava me incentivando, ficava dizendo, eu acho que psicologia é sua cara, eu acho que você ia se dar super bem no curso e não sei o que, eu acho que você deveria tentar. E aí eu coloquei a minha nota pra entrar em psicologia. E no período que eu tava cursando psicologia, eu acho que foi o período mais trevoso da minha vida, porque foi também a época que eu basicamente tinha abandonado, assim, 100% todas as artes que eu gostava de fazer. E tinha também abandonado aí qualquer ideia de um dia ser artista. Só que eu voltei atrás. Quando começou a pandemia, eu tava no 8º semestre da faculdade, tava já terminando, faltava pouquíssimo. E aí, na quarentena, eu me dei conta de que eu não estava conseguindo fazer absolutamente nada que não fosse
fazer alguma arte. E comecei a me dar conta, a cair na real, finalmente, de que eu não queria ser psicóloga. E aí eu voltei a desenhar, pintar e também tocar. Eu voltei a tocar ukulele, que era um instrumento que eu tinha comigo na época. O meu violão de quando eu tinha 13 anos, ele não existe mais, trágico. Mas no final de 2021 eu resgatei uma guitarra antiga que estava na despensa da casa da minha avó, acabada, destruída, mas eu consegui resgatar os restos dela. Só que aqui, amigas, a gente vai ver mais uma vez como o estímulo que você recebe impacta diretamente em algumas decisões ali que você toma na sua vida. Não só para aprender alguma coisa, mas também escolhas como qual a profissão que você vai seguir. Porque no meu ensino médio, os meus pais tinham um discurso muito forte de que ser artista tinha que ser um segundo plano, aquela velha história de tenha como plano B. Tanto que a minha mãe super me incentivou, né, de entrar na faculdade de psicologia. E o que aconteceu quando eu decidi na pandemia que queria trancar a faculdade e fui falar para os meus pais que queria seguir carreira como ilustradora, foi que dessa vez eles super me apoiaram. Eles falaram, se você não tá feliz com a escolha de psicologia, então tranque e vá procurar uma coisa que realmente te faça feliz. Se você já viu aí que ser ilustradora tem um mercado promissor, então é isso, a gente acredita em você, então faça sua escolha e é isso aí. E aí eu tranquei a faculdade e hoje eu sou ilustradora. Só que esse cenário com certeza seria completamente diferente se eu tivesse pais que eu soubesse que iam me julgar amargamente pela escolha de trancar uma faculdade no 8º semestre pra mudar assim drasticamente de rumo a minha vida. Se eu soubesse que, tipo, eu tivesse pais que fossem me criticar e me julgar super e que não iam apoiar essa minha decisão, muito provavelmente eu não ia nem cogitar em trancar a faculdade. Ia terminar mesmo assim, e é aí onde nascem os profissionais frustrados. E essa foi um pouco da minha história e justificativa do porquê a arte não é um dom. Então, se você sempre sonhou em ser artista e trabalhar com arte, eu espero que com esse vídeo você sinta-se abraçada e saia daqui com uma pitada de esperança de que é possível. Eu tenho aqui no canal já um vídeo que pode ajudar ali as pessoas que estão no início de carreira, onde eu falo um pouco sobre o meu processo criativo e sobre como desenhar até nos dias que não se tem nenhum pingo de inspiração. Sim, é possível desenhar quando você não está inspirado e nem motivado. Vai aparecer aqui ou aqui, não sei qual o lado que vai aparecer. E para as pessoas que ainda não entraram no mercado da ilustração e ainda não sabem como funciona e tal, eu tô pensando em preparar um vídeo onde eu quero falar sobre as diferentes áreas de atuação da ilustração. Se você tá vendo esse vídeo do futuro, provavelmente o vídeo já vai estar aí no card em algum lado da tela. Tchau, até a próxima!